Deixa eu colocar aqui logo o comentário. Quem está chegando aí mais uma noite, seja muito bem-vindo a mais um Galete Convida. Tem gente aí entrando. Cadê o professor? Hoje vamos receber o professor Gustavo Leão. Ele aí, já tem gente aí. Iana, Xande. Quero deixar logo aqui um abraço, que ontem foi aniversário do Joab. O Joab foi nosso monitor, fez parte da nossa equipe, até hoje está lá junto com a gente. Ontem foi aniversário dele. Então deixar aqui os parabéns pro Joab e também pra Dona Antônia, que está assistindo a gente lá no bairro Feira 4. Vamos receber aqui o nosso convidado, o professor Gustavo Leão, avisando que aproveitem esse aviãozinho para mandar a live pro pessoal, vai ficar tudo bacana na Bahia. Boa noite, professor. Boa noite, Felipe. Como vai? Vou bem também. Hoje estamos recebendo o professor Gustavo Leão, que a gente vai conversar sobre as concepções da surdez na sociedade contemporânea. Antes dele começar a sua fala, eu vou começar apresentando ele um pouco para vocês. O Gustavo Leão é graduando em Letras Libras, UFSC UFBA, pós-graduado em Educação Especial e Inclusiva, pós-graduando em Neurolinguística, hipnólogo, teólogo e professor auxiliar da disciplina Libras, Noções Básicas da nossa querida UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana. Mais uma vez, bem-vindo, Gustavo, e muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço o convite também. Então, vamos começar agora falando o porquê, professor, quando a gente divulgou muito tema... Felipe, teu microfone está batendo na tua camisa e está fazendo então, zoada. Deixa eu tirar aqui, peraí. Obrigado por ter avisado. Tá me ouvindo bem? Tranquilo? Tô lhe ouvindo sim. Então, pronto. Eu queria que você começasse dando uma explanação inicial sobre esse tema, as concepções da surdez na sociedade contemporânea, o porquê da gente discutir esse tema. Então, Felipe, esse tema é muito importante, é muito debatido hoje, porque depois que a língua de sinais ela acabou sendo oficializada como segunda língua do nosso país, do Brasil, já que o país hoje é um país bilíngue, né, desde 2002, e isso ocorreu no dia 24 de abril, faz pouco tempo, né, que a língua fez 18 anos de existência. Os surdos começaram a participar da comunidade, da sociedade de uma forma geral. Então, os surdos iniciaram sua autonomia, retornaram à sua autonomia na sociedade brasileira, fizeram manifestações, seus movimentos, fortaleceram a sua cultura e a sua identidade. Então, hoje, o grupo dos surdos, a comunidade surda, ela luta para poder ser reconhecido como surdos diferentes e não como deficientes. Essa questão da deficiência, ela está começando a ser deixada de lado pela própria comunidade surda, que está deixando de aceitar esses termos. Então, a forma como você vê o surdo hoje, correspondendo à identidade surda dele, vai influenciar em tudo, tanto na questão educacional, na questão social, na questão trabalhista, porque a identidade surda ela é baseada numa cultura que é uma cultura surda, que é uma cultura visual. Então, a educação vai ser adaptada para o surdo através de metodologias que são visuais, o trabalho, através do intérprete, a sociedade, compreendendo que o surdo tem toda uma questão de viver e de se manifestar na sociedade que é ouvinte. Verdade. Lembrando, pessoal, o professor está dando a explanação inicial do tema dele. Quem tiver perguntas, quiser mandar um abraço, um beijo, deixa aqui nos comentários e a nossa equipe vai captar e eu vou fazer para vocês, porque daqui fica meio difícil de eu olhar. Eu tenho agora uma pergunta para a gente iniciar, Gustavo. Então, do que se trata as concepções da surdez? Então, concepção de surdez é exatamente essa forma de se enxergar a pessoa que possui a surdez. É a forma como a sociedade concebe a surdez no seu meio e a forma como o surdo quer que essa surdez seja concebida. Por isso recebe esse nome, concepções de surdez. Concepções de surdez. Quem é o surdo hoje? Bom, Felipe, veja bem. Existe todo um arcabouço histórico a respeito de quem é o surdo, né? E esse arcabouço histórico traz algumas demandas, né, e alguns vícios de linguagem em relação a quem é o surdo e quem é o deficiente auditivo hoje em dia. Então, durante toda a história antiga, até um período da Idade Moderna, e um pouco dessa contemporânea também, início da contemporânea, o surdo era visto por um viés clínico. Era aquela pessoa que tinha falta, que tinha o déficit, né?
que tinha ausência, que era exatamente a ausência da audição. Hoje, a forma como o surdo é visto, também, além dessa, é a visão socioantropológica ou cultural da surdez, em que o surdo já não é mais visto como uma pessoa doente. Não se vê mais a surdez através dos graus que aquele indivíduo vai apresentar, mas da forma como aquele indivíduo ele vai se enxergar dentro da sociedade. Entendi. Então, existem essas duas vertentes de quem é o surdo, né? Existe o surdo que é visto pela visão clínica, e existe o surdo que é visto pela visão cultural ou socioantropológica. O senhor, mudando aqui um pouco, como o senhor vê a política atual sobre essa discussão? Se teve um avanço, ou se, como é que o senhor acha que está tendo essa relação, quando a gente diz, né, que está vendo o surdo, o surdo pode ser visto de duas formas, e indo pelo viés político, o que o senhor acha que está sendo feito e produzido quanto a isso? Se tem uma melhora? Veja bem, desde que a língua de sinais ela foi oficializada no Brasil, a comunidade surda ela tem avançado, mas tem avançado a passos muito lentos. Então, hoje, quando a gente verifica a questão das políticas públicas para o surdo, a educação inclusiva para os surdos, isso para a gente parece que é muito bom, benéfico para a comunidade surda. Sim. Mas quando a gente vai no meio das comunidades surdas e pergunta para eles o que eles acham a respeito disso, eles são totalmente contra a educação inclusiva, por exemplo. A língua de sinais, essa lei que oficializou a língua de sinais, ela exige que essa língua ela seja difundida, que ela seja ensinada na sociedade, que ela seja utilizada em todas as repartições públicas. E, infelizmente, isso ainda não está acontecendo. A gente possui uma disciplina, que hoje é obrigatória para todos os cursos de licenciatura e optativa para todos os cursos de bacharelado. Isso é um ponto positivo, mas ainda não é o suficiente para que a sociedade entenda o que é o surdo, para que a sociedade consiga interagir com a pessoa que é surda. Essa visão do surdo como uma pessoa doente, essa visão clínica, ela ainda é muito forte, porque ela vem sendo alimentada desde os tempos antigos, até os dias atuais. Então, ainda há muita coisa a ser feita. Infelizmente, durante todo esse período da história, tudo que foi feito para os surdos não foi perguntado aos surdos, às comunidades surdas. Foram ouvintes que acharam o que os surdos precisavam e decidiam por eles. Então, é necessário que se verifique com as comunidades surdas, que veja com os surdos brasileiros o que é preciso ser feito, o que é que eles querem que seja feito no Brasil. Porque só o surdo pode saber o que deve ser feito, o que é que eles precisam. Precisa estar na pele deles. É quem está passando, né, Inclusive, realmente. Né? Isso, exatamente. Quando a gente vai pensar a respeito de uma escola inclusiva, hoje as escolas que são inclusivas, a grande maioria dos alunos, eles são ouvintes. Então, quando você entra naquela sala como se fosse um professor, será que você sabe a língua de sinais? Será que aquela escola tem um intérprete de Libras? Será que a sua metodologia educacional, os métodos e estratégias que você utiliza, abordam essa cultura visual do surdo? Então, existem muitas questões. Além do que, o surdo, além de ser uma minoria social, ele também vai ser uma minoria dentro da sala de aula, uma minoria linguística. Então, quando aquele surdo tiver dúvida ou ele tiver algum empecilho, o professor ele vai ter que decidir pela maioria que é ouvinte para poder seguir adiante. Ele não vai poder retroceder as aulas ou retroceder o cronograma de aula que a instituição exige, porque existe toda uma questão política também, né? Existem outros poderes exercendo sobre o professor, apesar da autonomia docente dele. Então, ele vai preferir deixar o surdo para trás e poder avançar com a grande maioria que é ouvinte. Fora os alunos também, que não vão saber a língua de sinais. Sim. Os atores escolares, os funcionários, diretoria, coordenação, não vão conhecer a língua de sinais. Então, o mais importante agora é que ela seja difundida, que toda a sociedade aprenda essa língua, por uma questão empática também, não por uma questão só legislativa, por uma questão empática, para que o surdo ele possa interagir com a comunidade ouvinte e para que a comunidade ouvinte consiga compreender como é que funciona a comunidade surda, o que é a cultura surda, o que são as comunidades surdas. Professor, na sua concepção, quem é o deficiente auditivo? Na minha concepção, que é a cultural, é diferente da concepção clínica. Sim. O deficiente auditivo é aquele indivíduo que possui graus de surdez ou possui surdez total, mas ele não possui em si constituído a identidade surda. Então, é aquele indivíduo que não conheceu a língua de sinais, que não conviveu com a comunidade surda, que se considera doente e, por causa disso, ele busca a cura. Então, ele nega, ele rejeita a própria identidade surda, ele rejeita a própria surdez. Enquanto que o surdo seria aquele indivíduo que reconhece a sua surdez e tem orgulho da surdez.
Inclusive, existe uma cor, existe uma data, né? A data do Dia do Surdo, que é o dia 26 de setembro, que os surdos vão às ruas lutar pelos seus direitos, mostrar o orgulho que eles têm da surdez. O deficiente auditivo já é completamente o oposto. É aquele indivíduo que não aceita a sua surdez e quer curá-la. Ele se sente estigmatizado por conta disso aí. E a sociedade influencia muito nessa questão de ser surdo ou ser deficiente auditivo, né? A maioria dos surdos hoje é comprovado, 90% ou 92%, não me lembro direito, Sim. são surdos que nascem em família de ouvintes. Então, como seus pais eles não têm conhecimento da comunidade surda, da cultura surda, da língua de sinais, eles vão tratar a surdez como uma doença. E o seu filho vai considerar que, vai aceitar que é doente, ele vai adquirir aquela subjetivação de ser um indivíduo doente e vai buscar sua cura, se tornando um deficiente auditivo. O surdo, quando nasce numa família de surdos, os seus pais já utilizam a língua de sinais, ele já vivenciou a cultura surda dentro da própria casa, conhece as comunidades surdas. O surdo ele vai conviver com seus pares, né, seus semelhantes, vai trocar experiências visuais e linguísticas também com esses indivíduos e vai desenvolver esse orgulho de ser surdo. Agora indo para o viés que o senhor é um professor da universidade, né? Quando o senhor inicia numa nova turma, qual é a sensação que o senhor tem, né? Porque está iniciando uma aula de Libras, uma disciplina de Libras. Qual a sensação que o senhor percebe, né, do feedback dos alunos, do início das aulas e no final da disciplina? Felipe, é meio complicado eu poder te dizer isso, porque minha metodologia de ensino é um pouco diferente das que são aplicadas por professores de outras disciplinas. Quando eu inicio minha disciplina, geralmente a gente fica um grande período do semestre sem utilizar a voz, apenas utilizando a língua de sinais. E o aluno acaba sendo, por uma questão obrigatória, ele acaba vivenciando a sociedade de uma forma contrária, no qual ele necessita saber a língua de sinais para poder se desenvolver na disciplina. Sim. Entende? Então, eles só escutam minha voz na metade do semestre, mais ou menos. Quer dizer, tem um bocado de aluno aí que já está escutando a minha voz. E aí vai pro YouTube, né? Mas depois vão esquecer, eles vão esquecer isso aí. Então, eu percebo que o uso da língua de sinais causa, o início das aulas, na verdade, acaba causando um certo medo, porque o aluno acha que ele não vai ser bom na disciplina, que ele não vai ser eficiente, que ele não vai ter boas notas, porque é uma língua completamente diferente, né? Libras é uma língua que não se utiliza a voz e a audição, a gente utiliza os sinais e os olhos. É completamente diferente a modalidade. Mas aí, no decorrer das aulas, que ele vai aprendendo os sinais, ele vai vendo que isso é uma forma de linguagem que é diferente, mas que também é uma língua de fato, porque obedece a todos os parâmetros, né? Ele acaba se acostumando com aquela disciplina, com aquela língua, e aí no dia que eu começo a falar, eles pedem para eu voltar a ficar mudo novamente, porque estava sendo mais gostoso usar a língua de sinais. Agora eu vou contar um caso. Mas eu percebo que, agora, Pipe, durante as aulas, né, principalmente quando a gente entra na parte teórica, eu percebo que ainda existe muito essa questão do vício de linguagem, né? De chamar Libras de linguagem, de chamar o surdo de mudo, de chamar o surdo de deficiente auditivo, de misturar os dois conceitos. E isso é necessário que seja modificado, porque esses alunos eles vão entrar em salas de aula, né? Eles precisam entender quem é aquele aluno que vai estar ali, a especificidade daquele aluno. Mas é uma experiência muito boa. Sim. O surdo mudo existe, Gustavo? Felipe, veja bem, surdo-mudo ele vai existir sim. Só que a gente precisa compreender que mudez e surdez são duas deficiências diferentes. E elas não estão interligadas entre si. Enquanto a surdez é a dificuldade em captar os estímulos auditivos, a mudez é uma deficiência no aparelho fonador. O mudo ele não consegue emitir som, ele não consegue produzir ruído. Então, nem todo surdo é mudo. E se utiliza muito a mudez no fato de não ter a fala, de não conseguir falar. Só que isso está errado. A mudez é a impossibilidade de produzir sons, e não a impossibilidade de falar. Como aquele surdo ele consegue produzir som, ele consegue gemer, ele consegue gritar, a gente não pode chamá-lo de surdo mudo. Se ele for treinado, se ele aprender as técnicas de oralização, de leitura labial e articulação labial, ele vai conseguir falar como se fosse um ouvinte. Compreende? Além disso, o surdo possui a Libras,
Libras possui uma voz, mas é uma voz visual. Então, é errado a gente dizer que o surdo ele é mudo. A não ser que ele não consiga produzir realmente nenhum tipo de som. Se ele tiver uma deficiência no aparelho fonador, ele vai ser mudo. Mas não todos os surdos serão mudos. E nem todos os mudos são surdos. Agora, contando um caso curioso de que você falou que seus alunos só escutam sua voz no meio do semestre. Quando ele fez o convite, eu falei em um grupo de WhatsApp que as pessoas estavam falando assim que queriam que ele trouxesse alguém de Libras para conversar, né, sobre o assunto. E aí a pessoa falou assim, eu tenho um professor que dá aula de Libras, só que ele é mudo. Aí eu falei assim, ele é mudo? Como é que eu vou... E agora, como é que eu vou conversar com esse homem? Eu vou ter que aprender em uma semana. Aí agora que você está me contando isso, eu acho que essa história teve um telefone sem fio e chegou no ouvido de alguém que o professor de Libras era mudo. Mas entenda, veja como ela utilizou a palavra, essa aluna, mudo, em vez de dizer surdo. Mas no nosso quadro de docentes da universidade, nós somos 5 professores. Sim. E desses 5 professores, o primeiro professor a entrar na universidade é surdo mesmo, que é o professor Marcílio, que é famosíssimo. Eu aprendi língua de sinais. Ela não disse o nome, quem era. Ela não falou quem era. Eu fiquei na dúvida, entendeu? Ou fui eu ou foi o professor Marcílio, mas nenhum dos professores é mudo, não. Aí, se ela estiver assistindo, ela já sabe já, viu? E ela está assistindo... Inclusive, deve estar morrendo de vergonha. Inclusive, o termo mudo, ele é pejorativo para o surdo. Sim. Quando você diz para ele que ele é mudo, ele considera aquilo ali como se fosse um déficit, uma limitação à mudez. Quando, na verdade, ele possui a língua de sinais, né, que é a voz dele. E quando você chama o surdo de deficiente auditivo, ele também se sente prejudicado. Porque o deficiente auditivo é aquele estereótipo que nega a surdez que o surdo possui orgulho, né? E quando você chama o deficiente auditivo de surdo, você também fere a dignidade dele, porque você está forçando ele a ter que aceitar aquele estereótipo que ele mesmo negou. E o deficiente auditivo tem algumas coisas engraçadas, né? Eu sempre falo, eu gosto muito de dar essa aula na minha sala com meus alunos, porque é muito importante. Sim, claro. Eu acredito que a base da disciplina é compreender quem é o surdo. O aparelho auditivo, hoje a sociedade, né, possui um fenômeno ideológico que força o surdo a se enxergar como um doente. Sim. A gente chama isso de ouvintismo. Ouvintismo é essa força, né, que a gente consegue perceber ela de uma forma bem sutil. Por exemplo, quando você vê uma pessoa chegar no surdo e dizer assim, oh meu Deus, ele não usa aparelho, esse é ouvintismo. Quando eu falo assim, meu Deus, ele não fala nada, esse é ouvintismo. Quando você diz assim, você precisa aprender a falar, quando você grita para o surdo, querendo que ele leia o seu lábio, esse é ouvintismo. Quando você vê na TV aquela pessoa que possui surdez, e que botou um aparelho auditivo, né, fez um implante coclear, que é a cirurgia que o SUS fornece hoje gratuitamente, né, para quem quiser fazer. Você vê na TV e vê toda aquela encenação, né, que coisa linda, o surdo voltou a ouvir. Aquilo ali é ouvintismo, faz com que as pessoas aceitem a surdez como uma doença e queira que o surdo acabe tendo que se curar. Inclusive influencia famílias também a fazer com que o seu filho surdo rejeite a surdez e tente se tornar um ouvinte. Quando, na verdade, a lei, que é regimentada por um decreto também, o decreto foi lançado em 2005 por Lula, a lei foi assinada por Fernando Henrique Cardoso, ordena que sempre quando tenha uma criança surda, nasce uma criança surda, os profissionais de saúde eles precisam orientar os seus pais sobre a importância da língua de sinais para aquela criança. E isso ainda não é feito dentro dos hospitais. A surdez ainda é considerada uma doença dentro dos hospitais. Quando o surdo diz, eu não quero ouvir, eu quero continuar sendo surdo, as pessoas ainda se chocam, porque o surdo ainda não conseguiu conquistar todos os espaços na sociedade. Ele ainda não teve voz dentro da sociedade. O que hoje é feito para o surdo parece que é feito por pena, parece que é feito porque é obrigatório. A disciplina de Libras, para que essa disciplina? Muita gente diz isso, né? Os cursos da área de saúde mesmo, eu já ensinei língua de sinais como disciplina curricular para a área de saúde durante 8 anos em faculdades particulares. E as pessoas diziam, para que essa disciplina? Para que essa besteira? A gente só vai pegar porque é obrigado. Mas quando a disciplina começava
Aí eles conseguiram compreender a importância daquela disciplina. Primeiro porque é muito divertido, aprender a língua de sinais é muito gostoso, é prazeroso, é uma coisa muito nova. E segundo porque né, eles entendem a importância de aprender aquela língua de sinais. Um surdo ir numa farmácia, por exemplo, e pedir orientação ao farmacêutico a respeito de um medicamento, ninguém sabe língua de sinais, ele não está incluso. Um surdo chegar num hospital e precisar de atendimento, e não tem ninguém lá que saiba a língua de sinais, ele não está incluso ainda. Um surdo chegar num psicólogo, precisar de um atendimento com um psicólogo, e o psicólogo não saber a língua de sinais, ele ainda não está incluso. O intérprete não pode estar dentro de um consultório de psicólogo, né? Nem de psicanalista, enfim. Um surdo chega num nutricionista e quer ser atendido, ele não sabe Libras, ele não está incluso ainda na sociedade. Então, existem ainda muitos pontos a se pensar a respeito disso. Mas é o que eu falei, falta ainda empatia por parte da sociedade, né? Cada um só pensa no seu umbigo. É necessário pensar, se eu tivesse na situação dele, às vezes a gente precisa passar pela situação para poder pensar a respeito, né? Como é o caso do coronavírus agora. Claro. Olha quanta gente aqui em Feira de Santana na rua, olha quantos bares abertos e o pessoal enchendo os bares, como se não estivesse preocupado. É porque ainda não sofreram as consequências disso, para poder despertar. A mesma coisa com a questão da surdez. Vamos agora para algumas perguntas do público. Aviso a todo mundo que pode enviar perguntas aqui para o professor, que a gente vai respondendo, viu? Teve aqui uma primeira pergunta da Vanusa. Professor, boa noite. Por que o senhor escolheu ser professor de Libras? Vanusa, minha história é um pouco complicada, Vanusa, porque antes de ser professor de Libras, eu estudava farmácia na UFES. Sim. Eu entrei na turma de 2005 na UFES como aluno de farmácia, mas foi um curso que eu não suportei. Eu entrei no curso achando que a UFES ia ser tipo American Pie, sabe? Sim. A diversão, a aprender e tal. E já estava sucateada nesse tempo, não tinha nem papel higiênico na instituição naquele período. Nossos professores, a gente não tinha muitos professores, era muito difícil, era muito cálculo. E eu não estava gostando dessa disciplina do curso. Sim. E aí eu frequentava uma igreja naquele período, Igreja Batista. Sim. E aí, né, inclusive, eu me formei em teologia enquanto eu frequentava essa igreja. E na igreja apareceu um surdo. E eu fiquei atento àquilo ali, porque a língua de sinais chama atenção, né? Quando você vê alguém palestrando sobre língua de sinais e você vê um intérprete, e a maioria do pessoal... No carnaval a gente viu o Saulo trazendo, né? Chamou a atenção. Isso. Foi o tapa inicial, porque a micareta daquele feira também ia ter, né? Mas foi cancelada, graças a Deus. Claro. A língua de sinais causa tanto estranhamento que quando a gente vê nas palestras um intérprete, a gente não presta atenção no que a pessoa está falando, a gente olha para o intérprete primeiro, né? E fica observando ele. Não tem uma pessoa que não faça isso. Sim. E aí eu acabei me interessando e surgiu um curso de Libras nessa igreja, gratuito. Sim. E aí eu decidi fazer o curso. E me apaixonei. Nesse período que eu iniciei o curso, eu também conheci o professor Marcílio e aprendi Libras com Marcílio. E aí a UFSC abriu essa graduação. Sim. E aí eu decidi fazer a graduação em Letras Libras. Só que eu fiz farmácia, Letras Libras e teologia. E eu ainda fiz música no período. Eu estava no 2º ano. Rapaz, o Pilates é o poder, viu? Não, eu tive que abandonar. Aí eu abandonei farmácia, abandonei música, me formei em teologia e me formei em Letras Libras. E um mês depois da graduação, eu concluí minha pós também, né? Com aquele prazo mínimo que a gente tem direito. E aí, um mês após a graduação, abri o concurso e eu entrei como professor de Libras na UFES, um mês depois de me graduar. E o Marcílio, que era seu professor, virou seu colega. Isso, e Marcílio foi o primeiro professor de Libras da UFES. Marcílio entrou 2 anos antes. Mas Marcílio já é formado em matemática aí na UFES também, lá na UFES, né? Sim. Ele foi aluno da UFES também, o professor Marcílio. Temos aqui também abraços. Tâmara falou, manda um abraço para a LINSP. Estamos aqui acompanhando... para o LINSP. Isso. LINSP é o nosso grupo de pesquisa Foucaultiano. Quem tiver interesse, quiser participar do LINSP, fiquem à vontade. Presencialmente, quando acabar essa quarentena, serão todas as quintas-feiras, de 2 às 5 da tarde. Tá bom? Tá bom. Vamos ver aqui. Quem quiser, pode aparecer. Tá mais coisinhas também. Ednei... Inclusive... Sim, pode falar.
Tâmara botou uma pergunta enorme aí que eu já sabia que ela ia botar. Isso. Se prepara, já estou me preparando para a Tâmara. Edneide falou, Gustavo me ensinou a buscar a ser uma professora melhor, me reinventar. Edneide Silva. Edneide foi minha aluna de pedagogia. Ótimo. Os cursos que eu tive mais costume de ensinar foram cursos de letras, de pedagogia, de química e de filosofia. Química e filosofia é noturno, então eu tinha muitos alunos que eram de outros cursos que também pegavam a disciplina emprestada à noite, né? Porque durante o dia não tinha como, né? Por causa do choque de horário. Mas a Edneide, maravilhosa aí. Um beijo, Edneide. Eu tenho vários aqui. Vou fazer agora a pergunta da Tâmara. Vou ler para você, Gustavo. Meu Deus, tá. Tâmara. É enorme essa pergunta, viu? É 3 perguntas. Eu vou primeiro fazer uma aqui. Isso mesmo. Neste momento das aulas remotas, com o aparato das videoaulas nas escolas, como fica a situação do surdo? Alguma discussão, ela até terminou aqui, alguma discussão quanto a essa questão, e esses educandos serão contemplados de alguma maneira? Então você responde aí por parte. Como primeiro fica a situação do surdo? Tâmara, primeiro eu tenho que lhe esclarecer que eu sou do nível superior, então eu não sei o que está acontecendo nas discussões sobre as escolas. Porém, não é apenas o surdo que vai ser prejudicado nessas questões do ensino à distância dentro das escolas públicas e particulares também, porque já tem escola particular também que está dando esse ensino à distância durante o período de quarentena. E existem alunos que não têm esse aparato tecnológico, que não têm condição de ter esse aparato tecnológico. E existem alunos que possuem um computador em casa, que possuem irmãos, e não pode todo mundo usar o computador na mesma hora. Então, eu acho que muita gente está sendo prejudicado. Inclusive, essa questão de quarentena e outras questões aí sociais, apenas as pessoas de classe média alta e alta estão sendo beneficiadas. O resto todo está sendo prejudicado. Eu acho que o surdo vai ficar prejudicado nessa questão, sim, de qualquer forma, porque não tem um intérprete para poder ficar ali, não existe legenda para poder ficar numa videoaula ou numa live. Por exemplo, se tiver algum surdo aqui nesse momento assistindo nossa live, ele não vai poder... Teve uma que comentou, ela comentou, inclusive. Então, infelizmente, só posso dizer isso a respeito, né? Eu sei que o surdo vai ficar prejudicado, assim como muitos alunos também. E também existem aqueles que são de cidades bem distantes, que também não têm acesso ao sinal de internet, não tem o aparato tecnológico, né? Como eu falei. Enfim, é um caso para se pensar mesmo, mas infelizmente... Realmente. Deixa eu verificar aqui mais algumas perguntas. A Câmara botou outras aí. Sim, tem mais uma aqui. Não sei se é uma pergunta, mas foi uma afirmação que a pessoa fez, eu vou ler. Acho que é Susan o nome. A questão da surdez reforçada como doença pela sociedade e pela família é ainda mais forte para a família simples, de interior ou de baixa escolaridade. O que você tem a dizer sobre isso, Gustavo? Você concorda? Exato. Eu concordo com você. Quem foi que falou? Quem foi que perguntou isso? Susan. Susan. Eu concordo contigo, porque, primeiro, quando a gente vê, na verdade, dentro da escola, os alunos que são de família de escola pública, que são de famílias de baixa renda, ou então que são do interior e etc., eles já não recebem muitas orientações médicas a respeito da surdez. Tanto é que existem surdos que não sabem nem a língua de sinais, não sabem nem que são surdos, né? Que moram em cidades que são mais distantes das metrópoles. Essa orientação familiar a respeito do que é o surdo, de que a surdez não é uma doença, de que a surdez é uma diferença linguística, ela não alcança todas as famílias, inclusive as famílias de classe mais alta, né? Sim. Quando a família é de classe alta, ela possui condições para poder transformar aquele surdo num pseudo-ouvinte, num deficiente auditivo. Quando é uma família de classe média ou de classe baixa, ela vai ter mais dificuldade de fazer isso. Além de que o acesso dessa família ao sistema de saúde vai ser muito mais prejudicado do que uma família de classe alta, né? Além de que as orientações que receberia a respeito de um assistente social, por exemplo, vai ser mais limitado. Inclusive, na área da assistência social, na área médica, essa questão das concepções de surdez estão sendo muito pouco divulgadas ainda. Então, como é que uma família receberia uma orientação a respeito disso?
Agora, as famílias, elas recebem muita influência da mídia. Sim. E a mídia é um grande divulgador da visão clínica da surdez. Entendo. Você acha que devia existir vamos dizer assim, conteúdo maior dentro da televisão, por conta de ter intérpretes e tudo mais, porque hoje em dia a gente vê pouco, né? A gente vê poucos intérpretes. Eu acho que, se a gente for parar para ver assim, em programas de entretenimento, quase que não tem, né? Depender do canal, assim. Você acha que isso avançou alguma coisa ou ainda está pouco ainda? Veja bem, Felipe, hoje na questão midiática, Sim. O uso do intérprete, infelizmente, ele ainda é mais um jogo político. Quando é que os intérpretes começaram a aparecer realmente de verdade? Quando começam as questões das eleições, quando vai chegando perto essa questão das eleições, né? E é uma lei, né? O surdo, ele tem direito a um intérprete na televisão, ou ao closed caption. Mas como o closed caption é mais barato, né? Não vai demandar gasto, nem edição e etc. Então, eles dão a prioridade para o closed caption. Hoje a gente vê os intérpretes de Libras aparecendo em questões, infelizmente, mas em questões, por exemplo, agora no coronavírus, né? A gente está vendo propagandas, a gente vê o intérprete de Libras aparecendo nos pronunciamentos do presidente, no pronunciamento do ministro da saúde. Isso. Mas o intérprete de Libras ainda não aparece na mídia para os surdos de uma forma geral. Então o surdo ele fica sem ter interação com o que é passado na televisão. Inclusive, existem algumas faculdades e universidades, a UFRB, por exemplo, ela possui um programa já que dá orientações em Libras para os surdos sobre o uso da máscara, o que é coronavírus, etc. E a universidade, a UFS também, a gente está com um projeto também de fazer alguns vídeos, cursos de Libras através de videoaulas, etc. Mas o surdo ele ainda está muito prejudicado na sociedade de qualquer forma. É por isso que eu falei inicialmente, né, no início da nossa entrevista, da nossa live. Está caminhando, mas está indo a passos muito lentos ainda. Por isso que o surdo ainda luta muito exatamente. Está bem devagar em Libras, bem devagar mesmo. O surdo ele está caminhando, ele está lutando, ele está se manifestando, ele está enviando o seu recado para a sociedade. Só que a sociedade é que é surda. E não surdo, de fato. Sim. Agora, quando eu descobri o seu perfil, foi alguém que me marcou algo e eu tive acesso àqueles seus vídeos fazendo a linguagem de sinais em música, língua de sinais. Isso, em língua de sinais, obrigado. Em música. O que foi que te motivou a isso? Você pensa em fazer novos? Pensa em colocar no YouTube? Porque foi algo bem interessante, né? E são músicas também cativantes. Eu acho que foi até... Quando eu comecei a ver, foi agora no período de isolamento. Foi aquele vídeo da Vanessa da Mata, Músicas Palavras. Lembro até hoje. E aí, até, tipo assim, eu assisti no vídeo, aí eu assisti de novo e fiquei começando a querer testar e tal. O que é que você achou disso, de fazer o vídeo? Se teve algum comentário, assim, que chamou mais atenção, alguém te falou, por causa daquele vídeo eu comecei a fazer um curso, algo assim. Felipe, primeiro porque eu fiz música, né, durante 2 anos. Eu amo música, amo música de paixão. Sim. Segundo porque música é uma poesia, né? Claro. E os surdos, eles são privados das músicas porque são surdos. Então eu pensei, por que não usar a língua de sinais para poder transmitir essa mensagem para os surdos? Além disso, nas minhas aulas, quase todas as aulas, no final das aulas aí lá na UFS, eu sempre faço uma música, ensino uma música para minha turma, porque também ajuda a aprender a fixar mais aquele sinal, né? A gente aprende as palavras junto com o sentimento. Então, quando existe uma memória envolvendo o sentimento ali, a fixação daquela memória é muito mais forte do que se não tivesse. Então, quando você utiliza a música, você manifesta esse sentimento. E o uso da língua de sinais para traduzir essas músicas... Já tiveram muitas músicas, só que o Instagram, infelizmente, ele bloqueia por causa de direitos autorais, né? Claro. Inclusive, eu fiz uma live domingo, eu participei de uma live de fit dance domingo, e a live toda hora caía porque a live era retida por conta do direito autoral da música que estava tocando fora. Eles conseguiram cuidar na hora da live? Meu Deus! É o próprio programa, é o sistema do Instagram. Claro. E aí,
Aparece muita gente interessada realmente em aprender a língua de sinais, mas, infelizmente, aqui em Feira e na região Nordeste, os cursos de língua brasileira de sinais são muito poucos. E os cursos profissionalizantes, né, que são dados por instituições mesmo profissionalizantes, são muito caros, ou levam muito tempo. E existe também uma evasão de alunado muito grande também. Existem cursos gratuitos? Existem. Aqui em Feira de Santana existe o CAP, Centro de Apoio Pedagógico, que oferece esse curso gratuito. É associado com o MEC, é um associado do governo federal, que oferece curso gratuito, é maravilhoso. Existem igrejas aqui em Feira, Batista Central, a Primeira Igreja Batista, a Batista do Campo Limpo, que oferece esses cursos também. Só que o problema é que as vagas são poucas, os cursos levam muito tempo, né? E também existe evasão, porque nem todo mundo tem tempo para poder fazer o curso naquele horário. E também Libras é igual a qualquer língua, se você para de utilizar, você vai esquecer aquela língua. Exatamente. Então, às vezes você faz o curso, você aprendeu bem, mas você não convive com a comunidade surda, você não tem amigos que são surdos para você continuar utilizando e retroalimentando aquele aprendizado da língua. Então, a gente pode ver que até o... Mas é um incentivo, para o pessoal conhecer a Libras, querer aprender e tal. Inclusive, eu tenho um outro Instagram que é para ensinar Libras, mas ele está parado, porque quando eu abri, eu comecei a trabalhar muito, fiquei com pouco tempo, que é o Libras Gran, que depois eu vou divulgar no meu story. Tem muito aluno da UF, das particulares lá, mas logo, logo ele vai estar de volta aí. A Daniela pediu para você falar um pouquinho do grupo sobre Foucault, o LINSP. Você pode falar um pouquinho de novo? Posso. Pode. Ela pediu para você falar. O LINSP, ele é um grupo de pesquisa Foucaultiano. A gente estuda os pensamentos de Foucault, as teorias de Foucault, os livros de Foucault, os textos dele, e também tem alunos que fazem parte do mestrado em estudos linguísticos. Então, a gente... além de estudar os textos de Foucault, as produções de Foucault e debater a respeito, a gente também traz as dissertações, produções, também existem os eventos que a gente faz, né? Ano passado a gente fez o CELINSP, o terceiro CELINSP, que foi maravilhoso, e para você participar é só você aparecer lá com interesse, todas as quintas-feiras de 2 às 5 da tarde, quando passar essa quarentena, por enquanto fica em casa. Tem uma pergunta aqui do David Johnny. Boa noite, professor. Fala um pouco da carreira do profissional de Libras ou professor, tanto acadêmica ou em outros espaços. Do professor, tá interessado, irmão? Vamos aprender Libras aí. Vamos lá. É aluno da UFES, é aluno da UFES. Glória a Deus. Então, de acordo com o decreto, para ser um professor de Libras, é necessário que você, primordialmente, né, prioritariamente, você tenha graduação em Letras Libras na modalidade de licenciatura. Existe uma outra graduação, que é o bacharelado, que forma o tradutor, intérprete graduado em Libras. E tem uma pós em Libras. Sim. A prioridade é essa. Agora, de acordo com o decreto, se você não possuir essa graduação, você pode ser licenciado e ter uma pós em Libras. Se não tiver nenhum profissional com essas habilitações, você pode ser um licenciado e ter o ProLibras, que é o exame de proficiência na língua de sinais, que também existe para tradutor e existe para professor. Olha, eu consumi todo o meu pacote de bônus. Se cair, eu volto pelo Wi-Fi, viu? Dentro das instituições, aqui na Bahia, em Feira de Santana, são todos professores que possuem a graduação de Letras Libras. Essa graduação já existe presencial e já existe à distância, na modalidade. E semipresencial também. Em Camaçari existe a semipresencial. Dentro do espaço educacional, está sendo muito procurado. Mas, infelizmente, como não se encontra ainda os que possuem toda a habilitação necessária, eles acabam pegando, né, contratando os professores que possuem as habilitações abaixo. Além disso, existem surdos também que são graduados, que têm todas as habilitações e não conseguem espaço dentro das instituições de ensino. Porque falta ainda compreender que o surdo ele é capaz, como qualquer outro ouvinte, né? Então, entre eu e um surdo, a instituição prefere
me contratar do que contratar aquele surdo, porque acha que ele não possui capacidade, o que é completamente errado pensar dessa forma. E no meio, Coerente. fora do meio acadêmico, Sim. o professor de Libras, na minha vida, eu não posso falar pelos outros, Sim, né? claro. Eu sempre trabalhei no ensino superior, nunca trabalhei em escola, nunca trabalhei fora disso, abri um curso, etc. Mas eu acho que se uma pessoa utilizar a língua de sinais para abrir um curso, ela vai ter uma grande demanda, porque está sendo muito procurada, inclusive pelos profissionais de saúde que estão aí já compreendendo como é importante, né? Eu tenho certeza que aprender língua de sinais hoje é uma prioridade maravilhosa, é um ponto super positivo no currículo de qualquer pessoa, seja no meio acadêmico, no licenciado, seja no bacharel, é um ponto super positivo, porque retira da instituição aquela obrigação de ter um intérprete. E contratando, você já faz parte de um quadro de funcionários obrigatório por lei, Sim. que é 5% dos funcionários de qualquer empresa precisam saber a língua de sinais. Caso contrário, tem que contratar um intérprete toda vez que um surdo aparecer lá. Isso demanda muito gasto para a empresa. Porque a hora do intérprete é R$80, R$100, a depender de qual seja o serviço. E se durar só 20 minutos, ele vai receber durante o valor da hora. Então, se uma empresa contrata uma pessoa que possui a língua de sinais, que sabe a língua de sinais, já é um ponto positivo para aquela empresa. Então, as empresas procuram esses profissionais que têm essa habilitação. Temos mais algumas perguntas. Teve aqui uma pergunta da Gabi. Jesus Cristo. É uma pergunta e um pedido. É uma pergunta e um pedido. Dava para o senhor fazer alguma música agora na live? Hoje, eu não tenho como, porque eu uso exatamente o celular que eu estou usando. Fica para depois. Que pena. Vamos agora para outra. Do Gilmar. Mas eu juro que eu vou botar uma já no meu perfil. Pronto. Já não, brevemente. Do Gilmar Araújo. Pergunta: eu me formei em música e pós em Libras. Fui casado com surda e conheci Libras em 1998. Hoje estou terminando letras Libras. Meu sonho é também ser um professor igual a você. Como estudar para concurso? Pode me dar uma dica? Concurseiros, preste atenção na dica de hoje. Se você quiser se dar bem no concurso, a primeira coisa é: tenha o domínio da língua de sinais, porque você vai passar por uma prova prática, a depender da instituição, e a prova prática é a fundamental. Sim. Você precisa compreender a língua de sinais, sua aula tem que ser dada em língua de sinais, você precisa entender os parâmetros fonológicos, a cultura surda, a história dos surdos, a identidade surda. Se você compreende toda a trajetória dos surdos até hoje, você vai se dar bem na prova teórica. E se você conviver com a comunidade surda, continuar tendo seu convívio com os surdos, a sua língua de sinais ela vai ser aperfeiçoada, ela vai se aprimorar. Então, na parte prática, você também vai conseguir ser bem sucedido. Agora, as questões de titulação podem te tirar do primeiro, do segundo lugar, que é o que você deseja. Porque no período que eu fui professor, ainda não existiam mestres que sabiam a língua de sinais. Então, eu ainda sou especialista, eu não tenho mestrado. Eu entrei como especialista na instituição, porque não existiam mestres que sabiam a língua de sinais com a titulação necessária. Hoje já existem. Então, você precisa tirar uma boa pontuação na teoria e uma boa pontuação na prática. E para isso, você precisa conviver com as comunidades surdas. Conviva com surdos, faça amizade com surdos, participe dos eventos dos surdos quando passar essa quarentena, que você vai ser bem sucedido. Teve mais uma aqui, a Suzy, ela falou, tanto teóricos, foi uma parte de um comentário dela, tanto teóricos quanto práticos na língua, pois quero ser intérprete não só de línguas orais, mas principalmente de língua de sinais. Estou adorando a live, obrigada. Vamos agora ver aqui mais algum comentário, nossa live daqui. Conviva com os surdos que você vai conseguir se desenvolver muito na língua de sinais. Isso mesmo. Estamos aqui ainda com algumas perguntas, temos ainda algum... Felipe, deixa só eu falar uma curiosidade Pode. aqui. Existe também os tradutores de língua de sinais para língua de sinais. Isso tem 3 tipos de tradução, né? A tradução da língua oral para a língua de sinais, a tradução da língua de sinais para a língua oral. Existe também a tradução da língua de sinais para a língua de sinais. Porque a língua de sinais ela não é universal. Libras é aqui no Brasil. Sim. Então, tem eventos que são internacionais, em que o intérprete ele conhece as línguas de sinais, mais de uma. Então, ele faz a tradução de uma língua de sinais de um país para outra língua de sinais de outro país também.
E existem surdos que são intérpretes também de língua de sinais. O professor Marcílio é intérprete de língua de sinais. Eu não, Não passa para a língua oral, passa de língua de sinais para outra língua de para sinais. outra língua, né? Agora, Interessante, né? teve mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Nina, professor, o senhor como professor de Libras, o que isso lhe levou para a vida pessoal? Acho que ela quis entender o que o professor de Libras levou, agregou ao Gustavo, O que eu pessoalmente. aprendi com a minha Isso. Rapaz, ó, conviver com o surdo me fez compreender que, às vezes, a gente acha que determinada pessoa ela está errada, quando, na verdade, ela não está. Compreender que o surdo ele não se considera doente me fez compreender que as pessoas possuem suas especificidades e que elas não merecem ser julgadas pelo fato de serem diferentes da gente. Me ajudou muito a conviver compreender, né, com as pessoas. Verdade. O outro comentário E também a questão de empatia, né? Porque eu já ajudei muito surdo. Sim. Que, por exemplo, eu ia no shopping com minha família e tinha uma surda que estava com problema no celular e aí me pedia ajuda para eu ir na Claro ou em outra loja, né? Na TIM e tal e tal. E aí eu ia lá ajudar ela e via a necessidade que ela tinha naquele momento ali, né? No hospital, no fonoaudiólogo, eu já levei um surdo no fonoaudiólogo para poder fazer a tradução do fonoaudiólogo para ele. Então, essa questão empática, né, do sofrimento, de você ver o que a outra pessoa ainda passa, faz com que você se coloque no lugar de outras pessoas também, não só surdas, mas outras pessoas que passam também algumas dificuldades aí na sociedade. Faz a gente mais humano. Verdade. A Susan teve um outro comentário. Obrigada por comentar sobre, professor Gustavo. Faço letras com inglês na UFES, fui aluna do professor Marcílio e fiquei apaixonada por Libras. Continuando aquele outro comentário que foi da Susan, que ela falou lá no início com a gente. Depois, Marcílio é maravilhoso. Isso, foi depois desse que eu tinha falado para o senhor. Agora, deixa eu fazer aqui mais uma pergunta. Afinal, para você, o que os surdos querem? Os surdos, eles querem ser respeitados como surdos. Eles querem que a sociedade compreenda que eles não necessitam ser curados e que eles podem sim viver normalmente na sociedade sendo surdos. Eles querem que a sociedade entenda que deficiente é a sociedade e não eles. Querem ser respeitados, na verdade, como surdos, né? Verdade. Não querem ser curados, eles querem também que a sociedade aprenda a língua de sinais. Felipe, vou fazer um comparativo. Sim. Se a gente pegasse um ônibus e fôssemos todos para uma cidade em que só morassem surdos, uma cidade hipotética, sim, e deixasse vocês lá e voltasse para a Feira de Santana, os deficientes nessa cidade seriam quem? Seriam vocês. Então, o grande problema hoje na nossa sociedade é exatamente isso. É o espaço que não se dá, é o lugar que não se dá para o surdo, o respeito que se dá ao surdo. E também aos outros, né? Por exemplo, a gente já viu na universidade, né? Existem lá rampas para os cadeirantes. Sim. Mas as rampas, por exemplo, elas estão bem no quebra-mola. O cadeirante vai passar marcha na cadeira de roda para poder atravessar? Não tem condição. Então, falta muito respeito, falta empatia para com o próximo. E o surdo quer isso, ele quer empatia, ele quer que você compreenda que ele quer ser surdo. Verdade. Aproveitando agora que a gente está nesse período de isolamento social, você acha uma boa oportunidade da gente fazer cursos online sobre isso? O que é que você tem a falar para a gente sobre? Sim. As universidades estão abrindo vários cursos online. A UNEB está com cursos online para plataformas EAD, se você quiser ser tutor, curso de EAD, curso de Moodle, de produção de vídeo, produção de material. Isso é muito bom para quem faz licenciatura, porque dizem que o futuro da educação está sendo EAD, né? Sim. Além disso, para quem quer aprender Libras, eu acho que é a USP. A USP tem um curso de Libras também à distância, gratuito, para quem quiser. É o momento de você aproveitar, sair da ociosidade e tentar produzir. Aprenda, estude, não se cobre muito, estude enquanto você quer, aprenda enquanto você quer, não se force, aproveite para descansar, se interiorize, reflite a respeito de sua vida, a respeito de quem você é na sociedade, do que é que você está sendo. Não entre em pânico. Existe live para matar a saudade. Logo, logo isso tudo vai passar.
E existe live com o tempo acabando, porque o Instagram daqui a pouco ele vai barrar a gente. Então, para a gente dar tempo de mandar os beijos e abraços para todo mundo que passou por aqui, Gustavo, eu queria que você fizesse umas considerações finais sobre o tema, deixar uma mensagem. Infelizmente, a gente viu uma pessoa comentando, né, que ela disse que, né, eu não lembro se foi surda ou foi muda o que foi que ela falou, mas deixar uma mensagem para todo mundo que está assistindo essa live. Bom, é do meu desejo que vocês aprendam Libras, compreendam que o surdo ele não é deficiente, ele é apenas diferente. E essa diferença é uma diferença linguística, que ser surdo é normal, ser diferente é normal. Quero que vocês também compreendam que nem todo surdo é mudo, a gente só deve falar surdo e não mudo, esqueça essa palavra mudo quando for se referir ao surdo. E eu peço, por favor, fiquem em casa, não saiam, apenas se você tiver necessidade. O coronavírus é muito perigoso. Quer fazer um teste? Pega um saco plástico, coloque na cabeça e amarre e tente respirar dentro dele, porque essa é a sensação, é o sintoma que você vai ter, caso, Deus me livre, caso você acabe se infectando com esse coronavírus. Fique em casa, mantenha a sua quarentena, faça isso por você e faça isso pelos outros. Uma boa noite a todos vocês. Eu agradeço muito seu convite também, Felipe. Agradeço o pessoal do Dalete também. E caso precise, eu estou aqui novamente à disposição para vocês. Fale daquele seu Instagram que você disse que começou a... menino! Como é o nome? Libras Gran. Sim. Vai reativar? Ele tá funcionando, só que não tem vídeos novos. Eu acho que só tem uns 4 vídeos. Sim. Apenas. Mas eu pretendo reativar. Agora, minhas músicas eu vou manter no meu pessoal. No pessoal. Então, pronto. A gente... É porque dá muito trabalho de editar, de você gravar. Meu filho, editar vídeo é um trabalho. Ave Maria. Dá um trabalho. É por isso que eu respeito o pessoal do TI, que trabalha com TI. Porque, menino, haja paciência. Viu? Meu filho, editar vídeo, não me fale disso, não. Nem fale, senão eu vou chorar aqui. É tanto vídeo que eu tenho que editar. Olha, então, gente, quem quiser ter acesso, conversar com o professor, o Instagram dele tá aqui em cima aí, aparecendo aí para vocês. Sigam ele, lá ele sempre dá dicas, ele posta muito nos stories, coisas bacanas também, dando dica também pro pessoal. Ele também abre para caixa de pergunta também, então vocês podem mandar pergunta lá para ele, é sempre bem acessível. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até o momento, o professor Gustavo por ter aceito o nosso convite. Vou falar aqui um pouquinho do tema de amanhã para avisar para vocês, os seguidores do Gustavo, que o tema de amanhã é o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, e as reflexões que reverberam na década de 2020. A gente vai receber o acadêmico de Mercedes, lá da UFES, mas essa semana ainda a gente tem muita programação, ainda teremos um terapeuta holístico na sexta-feira, que vai trabalhar com a gente a ressignificação dentro desse período de isolamento, e ainda a professora Fernanda Leal, que vai trazer como o celular como ferramenta de aprendizado, mas que dentro disso ela também vai falar como também está sendo excluído para alguns e incluído também para outros. Então, muito importante, sigam a gente, quem está seguindo a gente, segue o professor para ter acesso também ao conteúdo dele, e mais uma vez, muito obrigado e fiquem em casa. Gratidão. Só uma lembrança, a live vai ficar salva durante 24 horas aqui no nosso Instagram e depois ela vai para o YouTube. É só acessar Dalete UFES. Essa aula que o Gustavo deu é preciso que a gente veja novamente, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, grande beijo. Tchau, boa noite. Encerrar aqui.